E esse terceiro episódio de Cavaleiro da Lua não precisa nem dizer que tá interessante. O jeito que a série tá caminhando e para onde ela tá indo tá muito bom. Esse episódio até explorou muito mais do personagem, da mitologia egípcia aí. Desde o episódio passado eu tô sacando que tem uma terceira personalidade. Nesse episódio ficou bem mais claro. Mas até então, a terceira personalidade apareceu. Só a gente que não viu. Ou então você não viu, ou então eu não vi, né? Mas ela tá presente aqui e eu vou te falar que eles já estão falando dessa terceira personalidade há muito tempo. E eu já vou começar o vídeo pelo final para explicar o que aconteceu no finalzinho. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Terceiro episódio que chegou muito bem, eu tinha uma expectativa grande para esse episódio, como terminou o segundo, né? E o segundo episódio termina com aquele cara lá bebendo e tal, que deve ser a nossa terceira personalidade. Eu vou falar da terceira personalidade ainda, mas a questão é como terminou isso daqui, porque o Khonshu foi ameaçado ele fez um eclipse lá, né? Tal, e aí os outros deuses da Enet falaram assim, ó, você fica mexendo com esse negócio de céu de novo pra todo mundo ver que a gente existe, você vai ser penalizado e você vai virar pedra, vão trancafiar você dentro de uma pedra. E foi isso que aconteceu. Ele fez o eclipse, teve esse alerta lá, e no fim do episódio ele foi lá e mudou as constelações, não, né? Voltou no tempo de forma que há 2000 anos as constelações eram diferentes. Não sei se você sabe, curiosidade, né? As constelações não são fixas desde o mundo que foi criado, né? Elas vão mudando lá, né, com o tempo, e principalmente 2000 anos, dá uma diferença sim de constelações. E aí quando esses signos, né, foram criados, o que são os signos, né? É por onde o Sol passa em cada constelação. Então quando o Sol está na constelação de Escorpião, nós somos o signo de Escorpião e assim por diante. Só que acontece que quando isso tudo foi criado, as constelações é diferente do cara hoje. Hoje o Sol passa em constelação que nem tinha, né? Por exemplo, a de Ofiuco. Quer dizer, esse negócio dos signos, né, serem certinhos, ter a data, né, é bem diferente de quando eles foram criados. Mas isso é mais curiosidade do episódio mesmo. Eu gostei dessa cena. Ele precisou voltar no tempo lá para ver como que era constelações, para poder achar o túmulo lá. Mas agora vamos falar dessa terceira personalidade. Mas não esquece de se inscrever no canal, gente, que eu tô adorando fazer essa série. Tá diferente do resto da Marvel, né? Ela tá dentro do MCU, né, ou do UCM, mas não tá tão dentro assim. Muito embora nesse episódio tivemos uma menção muito interessante que eu vou falar ainda. Mas como eu falei aqui, não deixe de se inscrever e dá uma olhada. Eu deixei aqui esse Doutor Estranho, lindo, maravilhoso, esse busto aqui dele, muito bem feito. Tá lá na Foremost 3D, parceiríssima do canal. Tem de Marvel, tem DC, tem Star Wars, tem muita coisa interessante lá. Dá uma olhada e se você, claro, adquirir pelo link que Ticket Nerd 10, você ainda ganha 10% de desconto num preço lá deles que já é excelente. Tem muita coisa boa lá. Dá uma olhada. Terceira personalidade aqui do Cavaleiro da Lua e é o Jake Lockley. A gente não tem a confirmação dela ainda, mas a série já deu. Agora já deu muito mais na cara, né? Mas foi bem sutil lá no primeiro episódio, quando teve aquele encontro, né? O Mark, né? O Steven, enfim, marcou o encontro com a mulher. Mas aí a gente fala assim, o Steven não foi que marcou o encontro. O Mark também não pode ter sido. Só sobra uma pessoa misteriosa. Até então a gente não sabia direito, né? Mas no caso teria sido o Jake mesmo, se é que vai ser essa terceira personalidade. Mas no segundo episódio, teve mais indício ainda que era o Jake Lockley que estava tomando conta da situação. Inclusive, não sei se você notou, toda vez que aparecia ele no reflexo, lá no segundo episódio, o reflexo sempre, nunca era o reflexo de dois, um com o outro, sempre aparecia um terceiro reflexo, várias vezes apareceu 3 reflexos ali, 3 coisas, sempre lidando com 3, e no fim da série, lá na hora que aparecem os créditos, ainda tem 3 rostos, não tem 2 só, o que é um indício assim fortíssimo de que teremos sim uma terceira personalidade. E aí, nesse episódio, ele falou assim, ó, não fui eu que matei, não foi você que matou, quem matou? E aí vem um esquema de esse terceira personalidade, esse Jake Lockley, talvez, né, pode ter um grande plot twist da série aí, que ele é, de fato, o cara, a pessoa do Mark Spector, sei lá, o cara, que não dá pra dar nome porque cada um é um, né? Mas ele é a pessoa original, vamos falar assim, e aí chegou o Steven e o Mark para bagunçar a vida do Jake Lockley. Então pode ser que o Jake seja o principal do corpo ali, o dono do corpo, né? Mas só que esses outros dois, tanto o Mark quanto o Steven, têm planos diferentes ali e têm relações diferentes com o Khonshu. E mais do que isso, essa terceira personalidade do Jake Lockley pode ser até um vilão, ele pode ser o vilão da série, ele mesmo, né? Se for isso, gente, é muito bom, seria muito doido, e aí sim a gente pode
pode ter até a junção, né? Quem sabe o Ethan Hawke lá, né? O ator Ethan Hawke, o Arthur, se une com as outras duas personalidades contra o Jake Lockley. Seria interessante mesmo. A gente tá vendo como que está desenvolvendo. Parece que como ele é o vilão que tá dentro da série, não é ele o vilão certão assim. A Marvel tá com esse negócio de revelar um vilão no final, sempre tem alguém por trás ali, a gente não sabe quem que é, mas sempre tem uma surpresinha aí, e como as duas personalidades já foram apresentadas, aí poderia ser essa surpresinha mesmo. Falando em duas personalidades apresentadas, terceiro episódio muito bem desenvolvido entre esses dois, né, gente? Você sabe muito bem quem que é o Steven desde o início, e agora deu tempo da gente desenvolver o Mark. O episódio foi só de Mark. E uma coisa interessante ainda é que eles brincam com os dois ali, né? Cada hora precisa de um, não, agora precisa do Mark, agora precisa do Steven, e o próprio Mark, tem hora que ele fala assim, vai lá, Steven, toma conta pra decifrar esse negócio aqui, toma conta de uma vez, né? E aí vai o Steven da vez, depois o Steven, e na hora que o Steven tá apanhando lá, que ele tá quase morrendo, ele fala, Mark, por favor, volta. E, gente, ó, sinceramente, se for o Cavaleiro da Lua, é imortal quase dessa série aqui. Ele é muito poderoso, o bicho foi atravessado por um tanto de lança lá, e tá de boa. Quem dá esse poder pra ele é o Khonshu. Acontece que, mesmo se ele não transformar, ele ainda tem algumas habilidades. Como a gente viu o Mark lutando sem uniforme com o pessoal lá, não estava transformado, mas ele estava bem ágil, bem forte e tal. Mesmo assim, só vamos supor, se ele fosse furado ali, né? Só invocar o deus, o Khonshu, o traje dele, que recupera. Mas agora o Khonshu perdeu todas as forças e foi, né? Ele não tinha mais força depois de voltar ao céu, foi punido ainda. Então agora ninguém tem a força, tem jeito de invocar esse poder mais. Então agora a busca para salvar o Khonshu de tudo, que tá parecendo mesmo que o Khonshu de fato quer fazer o bem. E nessa de fazer o bem tem uma parte bem Indiana Jones, né? A busca de artefatos e mistérios e entra dentro da pirâmide. Muito interessante essa parte, mas uma dessas coisas é encontrar o cara lá, né? Que é o ator que infelizmente morreu, ele faleceu, eu trouxe a notícia aqui, ele faleceu, então assim, ele seria, ou é na série, né? A gente não sabe ainda, o Senhor Meia-Noite. Pode ser que ele apareça, né? Ele fugiu num cavalo dentro da fumaça, mas ninguém sabe se ele volta, né? E se voltar também volta só na série, infelizmente. A gente não sabe se aquele personagem teria mais cenas com ele, tem um plano para ele mais adiante na Marvel, e aí vão ter que reescalar o ator, infelizmente. Mas junto disso tem lá um amigo, o brother da Layla lá, né? Que fala assim, a gente teve em Madripoor. E se você não se lembra, se você esqueceu, Madripoor é aquela cidade lá do Falcão e o Soldado Invernal, que eles vão para lá com a Agente 13. E ela é a que tava tomando conta, ela que é o Power Broker, né? Ela que tava tomando conta de todo o tráfico, né? De peças de arte, de obras, de peças valiosas, etc. Portanto, aquele cara tem uma ligação com Madripoor. É a única ligação, assim, que eu notei mais evidente, assim, com o CM. Então, pelo menos está inserida a série ali, né? A gente já sabia que não era fora do CM, mas ela não precisa ficar tratando de coisa de CM o tempo inteiro. E falando em Layla, né? O episódio começa com ela já falsificando o passaporte dela lá, porque ela fala que o pessoal lá não tá muito afim de ver ela por ele não, né? Ela tá muito misteriosa, pode ser que ela também esteja junto com esse terceiro, aí eu já tô teorizando, né? Com essa terceira personalidade, porque ela fez uma mentira lá na hora que eles foram procurar o sarcófago lá, fez uma mentira. Não, seu nome é tal e você casou comigo e nós vamos passar a lua de mel tal. Mas na hora que ele pegou a arma, ela falou, Mark, para com isso, quer dizer, ela entregou o esquema todo lá, não sei se estava no plano dele isso acontecer, mas além disso, ela também tá muito espertinha, sabe muito lutar, e tem um colar que vira lua ainda, tem mistérios, tem segredos, pode ser que o plot twist seja ela também, ao invés de ser a terceira personalidade, seja ela também. É muita coisa nesse episódio que falou coisa demais, que desmendou coisa demais, teve até referência ao Pantera Negra, ao deus baixo do Pantera Negra. Na hora que eles entram lá na pirâmide, aparece a Pantera Negra lá, que seria filha de Amon-Ra, o deus dos deuses, né? Mas foi muito bem explorado esse universo agora dos mundos egípcio na Marvel. Eu gostei demais. Comenta aqui qual dessas 1000 coisas que eu falei aqui, porque o episódio é muito completo, tem coisa demais. O que você tá mais esperando pro próximo episódio aí? Comenta aqui, um grande abraço e até mais.